Oi, gente, graça e paz, tudo bem aí? Agora sou eu de novo, vamos lá. Valendo. Bom, estamos finalizando as nossas conversas no Sermão do Monte. E hoje chegamos ao capítulo 7. O Sermão do Monte é um dos textos mais importantes do Novo Testamento, porque dita o que Jesus esperava dos seus discípulos. Essa parte final, ela tem alguns aspectos bastante práticos, bem interessantes. Provavelmente nós vamos gastar duas semanas ainda nesse texto. Primeiro vamos trabalhar do capítulo 7, verso 1 até o verso 6. Diz o texto assim: não julguem, para que vocês não sejam julgados. No original aqui é muito curto, é assim, não julgue, não julgado. O português exige mais palavras, né? Mas na língua que está escrito é não julgue, não julgado. Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita! Tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, no caso os cães, voltando-se, não estraçalhem vocês. Então são dois ensinos distintos aqui, vamos ao primeiro. Não julguem e não sejam julgados. Jesus está dizendo aqui que a gente não deve analisar a vida dos outros, a gente não deve considerar como é que os outros vivem, a gente não deve se importar com a vida do outro. Se a gente levar isso ao pé da letra, nós estaríamos contrariando uma série de outros textos do Evangelho que dizem que nós temos que sim avaliar. Jesus disse: pelo fruto você conhece a árvore. Então, isso não é julgar, isso não é analisar. Então Jesus não nos proibiu de analisar uns aos outros. Analisar faz parte do processo dos relacionamentos. A gente precisa conhecer com quem anda, a gente precisa saber com quem compartilha a vida. Então julgar aqui não é necessariamente essa ideia de ter uma opinião acerca dos outros. É provável que a gente deva ir a um termo um pouco mais judicioso aqui. A palavra é muito ampla, né, no seu significado, tanto na língua portuguesa como na língua em que o Evangelho foi escrito. Ela pode ter uma ideia mais profunda, como assim: não condene e você não será condenado. Não, vou dizer aqui, eu pensei numa palavra que é tão difícil, né? Estigmatize, não rotule, para que você não seja rotulado. Nós convivemos com muitas pessoas, e as pessoas têm diferentes perfis, as pessoas têm direito a ser quem elas são, mas a gente também tem o direito de escolher com quem a gente vai conviver. Observem que logo depois o texto fala: não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas aos porcos. Por que eu li esse texto, embora ele seja diferente, né, na sua aplicação? É porque se o texto inicial diz para eu não julgar, o texto na sequência diz para eu ter cuidado com quem eu compartilho a verdade do Evangelho. Não fique jogando o que é santo para pessoas que não valorizam. Então, peraí, eu tenho que saber quem é cão e quem é porco, com respeito aos palmeirenses aqui presentes, né? Eu tenho que identificar isso aí. Vocês percebam então que, voltando ao primeiro ponto, essa ideia de não julgar
não é exatamente não emitir nenhum tipo de opinião acerca de alguém. Eu acho que o texto que melhor nos ajuda a compreender isso é aquela passagem do Evangelho de João, que está no capítulo 7, verso 53, até o capítulo 8, verso, acho que é 11, que é a história da mulher flagrada em adultério. Esse é um texto interessante. Originalmente ele não fazia parte do Evangelho de João. Se você olhar lá a sua Bíblia, você vai ver um comentário lá no rodapé, que nos melhores manuscritos não consta essa história da mulher flagrada em adultério. É muito provavelmente que esse texto, em algum momento, essa história foi colocada lá num dos manuscritos. E depois os manuscritos que copiaram desse, mantiveram essa história. De modo que nós temos um grande número de manuscritos de João que não tem essa história, e um pequeno número de manuscritos de João que tem essa história. Então é mais provável que essa história não fizesse parte originalmente do Evangelho de João. Isso não é crise para nós. É uma história muito verossímil, é uma história muito provável. Eu pessoalmente acho que essa história é uma narrativa legítima e ela aconteceu mesmo nos dias de Jesus, mas nenhum evangelista tinha colocado no texto. E alguém que teve acesso a essa memória, a esse texto, em algum momento lá colocou no Evangelho de João. Então está tudo certo. Essa história da mulher flagrada em adultério vocês conhecem. Jesus está lá numa cidade, chegam para Jesus e dizem: mestre, encontramos essa mulher adulterando. A lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la. Então Jesus não se importa com eles, começa a escrever no chão, e enquanto escreve no chão, diz para eles: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então todo mundo sabe a história aqui, né? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Essa frase é usada muitas vezes para a gente sair dos julgamentos dos outros, né? Então às vezes a gente usa isso como se fosse uma fuga, um subterfúgio, e a pessoa faz uma coisa errada e alguém pergunta: que feio, hein, cara, você fazendo isso, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Não é nesse sentido que a Bíblia vai trazer essa história. Aliás, é uma pergunta interessante, né? O que Jesus estaria escrevendo? É a única citação na Bíblia que fala de Jesus escrevendo. Então, enquanto os acusadores aguardavam a resposta de Jesus, alguns já me disseram assim, eu já vi alguém dizer: Jesus deveria estar escrevendo uma lista de pecados. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás. E as pessoas vendo o que ele estava escrevendo, quando ele fala: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. É uma possibilidade. Eu gosto de pensar numa outra possibilidade. Há uma profecia em Jeremias que diz assim: o nome dos que te abandonam será escrito no chão. O nome dos que te abandonam será escrito no chão, porque deixaram a fonte das águas vivas. Então, uma outra possibilidade é: enquanto aquelas pessoas chegaram para Jesus: mestre, flagramos esta mulher em adultério, a lei de Moisés manda apedrejá-la, o que devemos fazer? Talvez Jesus estivesse escrevendo o nome deles no chão. Talvez o nome das pessoas que estavam ali, que possivelmente eram conhecidas por ele. E aí Jesus pergunta: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Eu creio que o julgamento, o não julgarás, pode ser bem utilizado nessa situação. Quando a gente se põe a olhar os pecados dos outros, sem observarmos os nossos próprios pecados. Porque vejam o que Jesus disse: não julgue e não será julgado. Com a medida que você medir,
você será medido. A forma como você tratar o outro, você será tratado. Por que você vê o cisco no olho do outro e não percebe o grande impedimento que está no teu próprio olho? Então, às vezes, a gente repara o erro do outro e não repara o próprio erro. Aquela típica briga de casal, né? Típica briga de casal. Você fez isso, mas você fez aquilo. Aquela disputa de quem fez o erro maior, né? Mas, na verdade, nós não deveríamos jamais justificar os nossos erros no erro de um outro. Então, dizer assim, quem não tem pecado atira a primeira pedra, ou seja, justificar o meu erro no erro do outro, é um mecanismo de fuga muito baixo. A gente não deveria fazer isso. Por outro lado, ficar o tempo todo procurando defeito nos outros é uma forma de viver doentia. Nós devemos cuidar uns dos outros, mas não necessariamente cuidarmos demais da vida uns dos outros. E é uma linha muito tênue entre o interesse e o abuso, né, digamos assim, o incômodo. Preocupar-se com a falha do outro e tentar aconselhar o outro, tentar aconselhar no sentido de corrigir, de encorajar a uma melhora, às vezes pode não ser muito bem recebido. Então nós lidamos com essas dificuldades. A gente não é cego, a gente enxerga. A gente vê às vezes uma pessoa que a gente ama está escolhendo um caminho errado que não vai acabar bem. E você precisa tomar uma atitude. A Bíblia manda a gente, se você ver o teu irmão pecar, você vai lá e corrige seu irmão. Jesus ensinou isso. Então essa ideia de não julgar não elimina a disciplina da igreja, muito pelo contrário. A igreja não pode condenar, mas a igreja precisa cuidar. Voltando a esse texto de Mateus 16, Jesus diz que se você ver o teu irmão numa conduta errada, teu irmão está pecando, vai lá e conversa com ele. Se ele te ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva mais 2 com você. Quem sabe por meio de 2 ou 3 testemunhas, ele se deixa convencer. Se ele não ouvir esses 2 ou 3, traz a igreja. Quem sabe ele ouve a comunidade toda. Se não ouvir a igreja, então considera gentil e publicano. Ou seja, ele escolheu o caminho do erro, contrariando toda a boa vontade da comunidade toda para ajudá-lo a vencer. Então percebam que não julgar não significa a gente viver uma vida libertina em que cada um faz o que quer. Você não tem o direito de me julgar. Eu não tenho direito de te condenar, isso cabe a Deus. Deus tem a palavra final, mas eu tenho o dever de, como amigo, de como irmão, te orientar, te aconselhar, te alertar, te ajudar. A Bíblia fala que o homem, muitas vezes repreendido, mas que endurece a cerviz, ou seja, pescoço duro, não baixa a cabeça, será quebrantado sem que haja cura. O orgulhoso não aceita correção. O orgulhoso não aceita conselhos. Na verdade, a Bíblia vai dizer também que dar conselho para tolo é bobagem. Então tem hora que a gente cansa de avisar o tolo que ele está fazendo tolice. Mas que a gente precisa tentar, a gente precisa. Então, não julgar é algo que a gente precisa conjugar adequadamente na nossa vida, tá bem? A gente cuida uns dos outros, mas a gente cuida também cuidando de si mesmo. Se eu observo o seu erro, significa que eu, antes de olhar o seu erro, devo olhar o meu próprio erro. Aquela velha ideia do apontar de dedos, né? Quando você aponta um dedo para o outro, você está apontando 3.
para você mesmo. Eu mesmo, na minha função pastoral, quantas vezes as pessoas vêm me pedir conselho? Quando vem pedir conselho é bom. Conselho solicitado é sempre recebido de bom grado. Mas quantas vezes a gente se acha no dever de dizer para alguém: olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. E às vezes parece uma intromissão. Nós estamos numa época muito difícil, né, em que as pessoas não aceitam conselhos que não foram pedidos. O que você tem a ver com a minha vida? Então, às vezes, para não ouvir uma frase mal educada, a gente fica em silêncio. Só que isso pode parecer negligência. É mais ou menos como aquela equipe, né? Aquele time de futebol, nós estávamos à beira do precipício, mas nós tivemos uma conversa e decidimos dar um passo à frente. Então, às vezes, você vê o cara na beira do abismo, né? E ele está para pular, ele está para terminar de pular, né? E eles ainda se reúnem para decidir dar um passo à frente e cair no buraco mesmo. Alguém tem que ter bom senso e ajudar as pessoas a não fazerem loucuras e insanidades. Então, que nós aprendamos os limites da conveniência, da inconveniência, mas que nos dediquemos muito à autodisciplina, à autoanálise, ao conhecimento de si mesmo, à consideração dos nossos próprios caminhos. Porque se nós olharmos os nossos próprios caminhos e deixarmos que o Espírito Santo, ouvirmos com atenção a voz do Espírito Santo, nos deixarmos corrigir pelo Espírito de Deus, não será necessário que outros venham nos dizer. Porque quando alguém tem que te dizer, significa que você está deixando de perceber algo que o Espírito muito provavelmente já vem falando com você. Então, corrija-se antes que Deus tenha que mandar alguém te corrigir. E se Deus mandar alguém para te corrigir, aceite com humildade a correção do Senhor. Porque Deus, que é um bom Pai, corrige os seus filhos a quem Ele ama. E é melhor aceitar a correção em amor do que ter que aprender pela disciplina da dor. A correção em amor é mais fácil, tá bom? E a segunda parte que lemos: não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes, os porcos, não pisem as pérolas, e aqueles, os cães, voltando-se, não estraçalhem vocês. Os cães daquela época, gente, não eram como os nossos pets hoje em dia. Nós vivemos numa outra época em que os cachorrinhos que a gente cria são, na sua maioria, cachorros criados com muita doçura, com muita tranquilidade, né? Em geral, nós temos os animais domésticos. Naquela época, os cães não eram criados como hoje. Os cães eram animais de rua, eram animais muitas vezes agressivos. E eles, inclusive, por não serem nutridos facilmente, eles ficavam o tempo todo procurando comida e, de fato, chegavam ao extremo de comer, inclusive, carne, qualquer carne na rua. Tem uma história na Bíblia de Jezabel, a rainha que caiu da torre, não é? E os cães comeram as suas mãos e seus pés, porque havia uma profecia contra ela, coisa assim. Então, o cachorro naquela época era animal agressivo, e era animal que podia, inclusive, devorar qualquer coisa que ele achasse pela rua. Então, não pense no cão como a gente convive com eles hoje. Então, quando Jesus está falando aqui de cães e porcos, ele está falando de animais que, para os judeus naqueles dias, eram animais impuros. E sobre o que ele está falando sobre dar aos cães o que é santo ou pérolas? O que é santo e o que são as pérolas? Provavelmente Jesus está falando aqui da sua mensagem, do Evangelho. Lembra da parábola da pérola de grande valor? Um homem encontrou uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha para adquiri-la. E ele estava falando acerca do reino de Deus.
Então, uma coisa preciosa como o Evangelho não pode ser entregue para aqueles que não dão valor a ele. O que é que Jesus está ensinando aqui? É para a gente não pregar para certas pessoas? Não, depende, é muito complicado a gente dizer quem são as pessoas que podem e não podem ouvir o Evangelho. É muito provável aqui que Jesus esteja se referindo àqueles que, mesmo tendo oportunidade de ouvir a palavra de Deus, endurecem o coração. Temos um exemplo interessante: Herodes. Herodes mandou prender João, porque João Batista o acusou do seu pecado. Você não pode casar, você está vivendo com a mulher do seu irmão, isso que você está fazendo é pecado, você é adúltero. E então Herodes mandou prender João, provavelmente porque a mulher dele não gostava dessa conversa de João. E depois ele manda decapitar João. E o texto vai dizer que Herodes gostava de ouvir João, mas ao final acabou decapitando, mandando decapitar João Batista. Quando um tempo depois Jesus esteve diante de Herodes, o texto fala que Herodes fez perguntas a Jesus, e Jesus não lhe dirigiu a palavra. Jesus não deu pérolas após. Jesus não deu o que é precioso para aquele que não o valorizava. Porque quando João Batista entregou a Herodes a palavra de Deus, João ignorou. João desprezou, Herodes ignorou, Herodes desprezou, e por fim Herodes mandou executar João. E é interessante, né? Que quando Herodes quis ouvir de Jesus alguma coisa, Jesus só lhe ofereceu silêncio. De certa forma, desprezo. Para a gente é estranho, né? Jesus fez isso? Fez. Jesus fez isso. O que Jesus manda a gente fazer, ele também faz. Não vou dizer que é fácil identificar quem são essas pessoas com as quais nós devemos interromper esse processo de entregar as coisas santas. Talvez algum parente seu, você já falou bastante com ele. Talvez algum amigo seu, você já falou bastante com ele, mas ele despreza, ele não ouve, ele ignora. É um conselho simples: fale menos de Deus com ele e fale mais dele com Deus. Quem despreza a Deus, deixa Deus resolver. Não pensa que Deus não enxerga essas coisas. Deus enxerga. Como eu já disse, o homem repreendido que endurece a serviço será quebrantado. Tem gente que só o quebrantamento de Deus para fazer uma mudança. Então, aquilo que é precioso, como a palavra de Deus, aquilo que é precioso como o Evangelho de Jesus Cristo, saiba o momento oportuno, saiba a quem dirigir. E aqueles que resistem a Deus com soberba, com arrogância, a própria Escritura já diz: Deus resiste ao soberbo, mas Deus dá graça aos humildes. Então a gente também tem que aprender a fazer a mesma coisa. Tá bem? Vamos seguir um pouquinho mais. Eu quero avançar ainda para os versos seguintes. Verso 7 do capítulo 7. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês,
façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Observem como os assuntos são sequenciados nessa forma de Mateus escrever as falas de Jesus. Ele fala para a gente não jogar o evangelho ao vento, vou brincar aqui, jogar ao léu, né? Não dar pérolas a porcos, não jogar o que é santo para os cães. Mas logo depois ele fala para a gente pedir, buscar, bater a porta, porque Deus atende. Então é interessante, se num verso ele está dizendo daqueles que ignoram, daqueles que desprezam as coisas de Deus, imediatamente vem uma outra frase, nos encorajando a buscar a Deus. Não é interessante? Depois de uma frase dizendo, tome cuidado, não fique gastando energia com quem despreza a Deus. Logo depois ele diz, gaste a sua energia buscando a Deus. Peça, porque quem pede, recebe. Quem bate a porta de Deus, Deus abre a porta para ele. Quem busca, acha o que está buscando em Deus. Então, é como se fossem os dois lados da moeda, não é? Deus resiste ao soberbo. Deus fecha a porta para o orgulhoso. Mas Deus abre a porta para todo aquele que bate e pede ajuda. Deus escuta a oração e escuta a súplica de todo aquele que humildemente vem procurá-lo. Deus se revela àquele que o busca. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o coração. Esse é o nosso Deus. Não é um Deus que se esconde, é um Deus que quer se revelar. Não é um Deus que está alheio à nossa vida, mas é um Deus que quer nos ajudar. Não é um Deus que está indiferente, mas é um Deus que escuta a nossa voz. Eu estava sexta-feira ouvindo a pregação da Marina lá para os jovens, ela citando o Êxodo, o chamado de Deus a Moisés. Deus dizendo a Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, eu vi o sofrimento deles, e eu desci para livrá-los. Agora você vai lá e tira o meu povo do Egito. Esse é o nosso Deus. É o Deus que ouve o clamor. É o Deus que vê o sofrimento. E é o Deus que desce para livrar. Deus é assim. Deus responde a quem o busca. Deus atende a quem procura por Ele. Mas Deus sabe também resistir ao arrogante. Deus sabe resistir ao soberbo. Deus sabe desviar os olhos do ímpio. E até mesmo desviar dos olhos de Deus sobre a vida do ímpio é um ato de misericórdia. Para que haja tempo do ímpio arrepender-se e quem sabe mudar. A Bíblia diz isso. É interessante algumas histórias do Antigo Testamento. Deus está lá conversando com Abraão. E tem uma conversa boa com Abraão, tem mais lá 2 anjos, e os anjos vão embora, e o Abraão percebe que os anjos estão indo para Sodoma. E Abraão começa, Deus, o que o senhor vai fazer por lá? Não, eu ouvi falar que lá tem um negócio lá meio pesado, o pecado lá está grande. Aí Abraão começa, Deus, se tiver 50 justos, o senhor poupa a cidade, se faltar 10 para isso, 40, se faltar mais 10, 30, se faltar mais 10, 20, assim Abraão vai negociando com Deus, né? Quantos justos tem que ter na cidade, para o senhor poupar a cidade? Essa é a conversa de Deus com Abraão. Mas, os anjos vão lá, não gostam do que vem, e o juízo de Deus é derramado sobre aquela cidade. Deus, muitas vezes, desvia os olhos do ímpio. Não é interessante essa ideia de como se Deus não soubesse o que está acontecendo lá? Quantos justos tem em Sodoma? Eu mandei os anjos saber. O senhor não sabe não? Eu estou preferindo nem olhar.
Porque se eu olhar, eu vou executar o juízo. Então, deixa os anjos lá primeiro para ver o que encontra. Vocês acham que não? Eu tenho umas definições teológicas meio estranhas, né? Eu costumo dizer que a onisciência de Deus está no fato de Deus saber tudo aquilo que Ele quiser saber, mas o direito de ignorar aquilo que Ele quiser ignorar. Eu sei que não é essa definição ortodoxa por aí, né? A definição ortodoxa é: Deus sabe tudo de todas as coisas, em todas as épocas. Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. Essa é a definição popular. Mas quando a gente lê a Bíblia e entende que uma frase como "o Senhor aborrece o caminho do ímpio" significa, ou "o Senhor despreza o caminho do ímpio", significa o direito de Deus, muitas vezes, não olhar. Sei que é meio estranho, não é isso que eu estou falando aqui para você. Porque a gente costuma pensar assim: onisciência, Deus está em todo lugar. A onipresença, Deus está em todo lugar. Não, isso aí é panteísmo. Essa ideia de que Deus está em todo lugar, preenche todas as coisas, isso é panteísmo. Isso é um Deus que é uma energia difusa, espalhada aí no universo. O Deus pessoal da Bíblia, o salmista, quando escreveu o Salmo 139, disse assim: se eu me esconder no mais profundo, o Senhor me encontra. Se eu for no mais alto, é aí que o Senhor mora. Eu não tenho como me esconder de ti. É diferente de dizer que Deus está em todo lugar. É dizer que eu não consigo ir a nenhum lugar onde o Senhor não possa ir. Não há lugar impenetrável para Deus. Não há lugar inacessível para Deus. Mas isso não quer dizer que Deus está em todo lugar. Porque eu acho que há lugares onde Deus prefere não estar. Sei que isso é meio esquisito para alguns, né? Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Deus sabe o que quer saber e Deus está onde quer estar. Deus sabe a tua oração. Deus sabe do teu clamor e Deus sabe da tua aflição, porque o Senhor está perto daqueles que o temem. Deus está perto daqueles que o procuram. Deus está acessível para aqueles que o buscam. Mas Deus está distante para aqueles que o desprezam. E talvez por bondade, por misericórdia, Deus até mesmo despreze o caminho do ímpio, para, quem sabe, por causa dos males que o ímpio causa a si mesmo, quem sabe numas dessas ele se arrepende e se volta para o Senhor. Então busque, bata, clame, porque o Senhor está perto de nós. E por fim, o verso 12 é interessante. No livro apócrifo de Tobias, a frase é: não faça pelos outros o que você não quer que se faça para você. Mas Jesus aqui usa a forma positiva: faça pelos outros o que você quer que seja feito por você. Esta é a lei e os profetas. Quer cumprir uma série de mandamentos e resolver um monte de problemas, posso, não posso, devo, não devo, está certo, está errado, esses dilemas morais que às vezes a gente tem, usa essa regra, chamada de regra de ouro. Está na filosofia, está em outras religiões e está aqui também no Novo Testamento. Quer saber o que fazer? Ora, como você gostaria que fosse feito para você? Então faça isso com os outros. Você quer ser tratado com gentileza? Seja gentil com os outros. Quer ser tratado com atenção? Seja atencioso com os outros. Quer fazer negócios com honestidade? Seja honesto nos seus negócios. Quer encontrar compaixão?
seja compassivo. Quer encontrar misericórdia? Seja misericordioso. Quer encontrar bondade, generosidade? Seja bom, seja generoso. Quer que os outros sejam sinceros com você? Seja sincero com os outros. Não quer dizer ser estúpido, mas seja sincero, seja verdadeiro. Não quer dizer ser grosso, mas seja sincero, seja verdadeiro. Enfim, faça pelos outros o que você gostaria que fizessem por você. É o segredo da boa convivência. Bons maridos aprendem isso cedo. Boas esposas parece que já nascem sabendo isso. Os maridos precisam aprender, a gente demora um pouco mais. Bons crentes, filhos de Deus, aprendem isso logo. Que a melhor forma de vermos Deus ser glorificado é vivermos para a glória de Deus. Então faça pelos outros o que você gostaria que fizessem por você. Conselhos práticos de Jesus. Vamos assimilá-los. Vamos praticar também para o nosso próprio bem, para o nosso crescimento. Amém? Vamos orar? Senhor, temos uma predisposição a enxergar muita coisa nos outros e pouca coisa em nós mesmos. É muito fácil olhar os erros dos outros para justificar os nossos erros. Mas a nossa oração hoje, Senhor, é para que o Teu Espírito nos ajude a termos uma melhor visão de nós. Que cada um possa enxergar melhor a si mesmo e perceber como podemos melhorar, para melhor refletirmos a glória e a presença de Jesus Cristo na nossa vida. Senhor, que nós possamos ter o Evangelho como um verdadeiro tesouro. Somos ricos, Senhor, porque encontramos a pérola de grande valor. Somos cidadãos do reino de Deus, recebemos a boa nova de salvação, recebemos o dom do Espírito, recebemos o toque regenerador e renovador do Espírito Santo, e temos recebido com isso tantas outras bênçãos espirituais, Senhor. E que nós possamos, tendo aprendido estas coisas, depositar no Senhor a nossa confiança, para buscar no Senhor graça, força, sabedoria, para batermos na porta do Deus que nos escuta o clamor. Mas que tenhamos, Senhor, também o cuidado, para não darmos aquilo que é santo àqueles que não sabem valorizar. Que não demos a nossa pérola de grande valor, Senhor. Que não compartilhemos as coisas celestiais com aqueles que não querem deixar o pecado, que não amam o Senhor e que desprezam a Tua palavra. Que nós saibamos diferenciar todas estas coisas, ó Deus. E dá-nos também um coração quebrantado, um coração convertido, para que a gente tenha um viver sensato, sábio, justo e bom, de modo que o nosso fazer, o nosso agir, o nosso sentir, o nosso pensar possa de fato manifestar a graça que em nós opera. Ó Deus, que nós vivamos uma vida que Te glorifique e por meio de nós ações de graças sejam apresentadas ao Senhor, que nós sejamos abençoados e abençoadores nesse mundo que precisa tanto Te conhecer, Senhor. Oramos em Cristo, agradecidos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, te dê uma boa semana. Vá na graça, vá na paz de Jesus.